Esse é o estudo diário do Tânia, para a data de 12 de Iyar, quando vamos finalizar o capítulo 46. Nesse capítulo ele estava nos descrevendo o grande amor que Deus demonstrou por nós, ao descer, por assim dizer, até o Egito, a nudez da terra, o lugar mais imoral e depravado, e de lá nos libertar e nos conduzir ao Monte Sinai e nos entregar a sua Torá. E no momento que ele nos entrega a sua Torá, com isso ele está entregando a si mesmo, a sua própria essência está embutida na Torá e Mitzvot, e com isso seria como Deus também estar nos beijando e nos abraçando, se produz essa união íntima, intensa e profunda entre nós e o Criador, entre a criatura corpórea e finita e o Criador infinito e limitado na sua essência transcendental, que está bem acima de mundo e universo, que isso é chamado de Kedushá, de Kadosh, aquilo que é sagrado, santificado, está desvinculado, está totalmente separado de todos os níveis convencionais do mundo e do universo, e nós explicamos que esse é o efeito das mitzvot. Isso está expresso na benção que nós recitamos antes da realização das mitzvot. E nós descrevemos esse grande efeito espiritual que se produz qualquer pessoa que seja qualquer Yehudi ao cumprir uma mitzvah e um preceito, mesmo que ele nem esteja se apercebendo disso, mesmo que ele não note uma diferença dentro de si, um efeito espiritual, transe espiritual. Os tzadikim podem sentir e eles sentem, como os patriarcas, mas apenas pessoas muito elevadas de espírito e que trabalharam muito sobre si, anulando a si próprias ou refinando o seu corpo, seus aspectos físicos, materiais. Então eles são capazes de sentir, mas de qualquer forma, sentindo ou não sentindo, deixando de sentir, o efeito ocorre e acontece. Nós, às vezes, não sentimos. Por quê? Porque a grosseria do nosso lado físico e material impede que a sensibilidade espiritual se aperceba desses efeitos transcendentais que estão ocorrendo. Seguindo nessa mesma linha, conclui ou prossegue o Alter Rebbe e nos diz: וזהו שאמר אסף ברוח הקודש בעד כל כנסת ישראל שבגולה ואני בר ולא ידע בהמות הייתי עמך ואני תמיד עמך. Nos explica aqui, e de uma forma especial e profunda, mística, nos explica o Alter Rebbe um versículo do Salmo 73, um cântico de Asaf. Ele nos fala que era essa a ideia, ou seja, qual ideia de que a revelação divina se encontra presente na alma, e essa revelação da essência divina, da luz transcendental, etc. Quando uma mitzvah está sendo cumprida, mas não é sentida por nós. Então é essa ideia que se referia a Asaf nos seguintes versículos, nos versículos que ele vai dizer naquele salmo de sua autoria. Embora os tenha dito, e aqui o Alter Rebbe nos faz uma ressalva, quando ele enfatiza, embora Asaf ele foi contemporâneo da época do Beit HaMikdash, do templo sagrado, embora os tenha dito na época do templo. E qual a diferença? Que na época do templo, um dos ápices da espiritualidade de Israel, quando nós dispunhamos do Beit HaMikdash de pé em Jerusalém, etc., então isso fazia transbordar espiritualidade, revelação divina no seio de todo o povo. Então, naquela época, nas épocas que nós tínhamos o Beit HaMikdash, a sensibilidade espiritual era muito mais elevada, muito mais aguçada, por parte de todas as pessoas. E Asaf viveu na época do templo, mas ele vai nos dizer que essa frase seguinte que ele vai mencionar no seu salmo, ela se refere não à sua época, a época do templo, onde ainda há alguma revelação divina e, portanto, sensibilidade para a divindade dentro de nós.
Ele nos diz, na verdade, quando ele fala essa frase nesse salmo, ele falava do futuro, ele se referiu ao que iria acontecer no futuro, por mais que ele talvez não fosse um profeta, mas ele proferiu essa frase, essas palavras por inspiração divina, prevendo o que iria acontecer após a destruição do Beit HaMikdash e a decaída espiritual, a ausência de revelação divina e, consequentemente, a insensibilidade espiritual gerada em função disso. Ele fala em nome de todo o povo judeu mais tarde, ou seja, aqui ele expressa nessa frase a sensação, aquilo que sente todo Yehudi quando vive na época do exílio, sem revelação divina, sem sensibilidade espiritual dentro de si. Então ele fala em nome de todo o povo judeu que mais tarde no exílio estaria dessensibilizado espiritualmente. E o que ele fala? Asaf disse, eu fui um tolo, sem dat. Dat se traduz como conhecimento, mas nós já cansamos de ver, desde o capítulo 3, no Tânia, que é muito mais do que conhecimento, e aqui se trata de discernimento e sensibilidade. Dat é aquilo que conecta a compreensão intelectual com o nascimento das emoções, com a geração de sentimentos. Ou seja, a ideia concebida, quando a pessoa foca nela profundamente, intensamente, se concentrando nesse tema, isso acaba gerando o sentimento correspondente. Então, dat tem a ver aqui não só com conhecimento vago, mas com um discernimento, com sensibilidade aguçada, etc. Então, Asaf disse, eu fui um tolo, mas vamos lembrar, ele está se referindo a que ele está falando, está sendo um porta-voz de todos os Yehudim nas gerações pós-Beit HaMikdash, quando não temos o templo sagrado e, portanto, não temos revelação divina explícita, e por isso a nossa sensibilidade espiritual diminui intensamente. Então ele fala em nome de todos nós como porta-voz de nós, eu fui um tolo sem da'at, comportei-me como os animais diante de ti, porém sempre estive contigo. Eu fui um tolo, desprovido, sem da'at, comportei-me como animais diante de ti. Mas mesmo assim ele afirma, porém, sempre estive contigo, com Deus. Salmo 73, versículos 22 e 23. Então vai nos explicar o Alter Rebbe qual o significado mais profundo desse salmo, desses versículos, e como nós falamos, eles foram proferidos com Ruach HaKodesh, com uma inspiração divina, se referindo às gerações futuras, pós-Beit HaMikdash, e aqui a ênfase que parece até algo paradoxal, eu fui um tolo, sem dat, não tinha dat, desprovido de sensibilidade, de discernimento espiritual, etc. Comportei-me como os animais diante de ti, porque animais não têm dat. Animais não têm intelecto. Animais têm emoções, e as emoções nos animais podem ser até mais fortes e intensas do que o ser humano, porque no ser humano o intelecto ele filtra ou ele dosa, amacia um pouco as emoções. Os animais não têm intelecto, então as emoções é só emoção, não é? Então, os animais, eles não têm intelecto e eles não têm data, portanto, eles não têm também discernimento e essa percepção das coisas para ter sensibilidade. Então, ele nos diz que aqui ele está falando em termos espirituais, por mais que eu fui um tolo e sem data, portanto, eu comportei-me como os animais diante de ti. Às vezes o nosso serviço a Deus, quando a gente não se dedica à meditação, ao estudo, ao pensamento contemplativo e etc. A gente busca emoções, só emoções os animais também têm, uma coisa forte isso. Mas ele nos diz, apesar de tudo, porém sempre estive contigo, e essa ênfase, por mais que eu não tinha discernimento, não tinha dado, eu estava agindo talvez como um animal, mas mesmo assim, anitamid imach. Quando eu estava sempre contigo, de acordo com o que nós vimos na explicação do Alter Rebbe, nos momentos de cumprimento das mitzvot,
Que quando a pessoa cumpre uma mitzvah, esteja ele na situação espiritual que estiver, mais preparado, menos preparado, consciente, não consciente, etc., ele produz essa unificação maravilhosa com Deus, ele consegue se unificar com a luz transcendental divina dessa santidade suprema. E ele diz, por mais que eu estava aqui meio que insensível, eu nem percebi isso. Assim como o animal não tem sensibilidade, não tem percepção. Mas ele nos fala, em nome de todo Israel, e não da sua geração, das gerações seguintes do exílio, mesmo assim eu estou contigo. Sabendo ou não sabendo, consciente ou não, sentindo e percebendo ou não, estou contigo. O que ele quer nos dizer com isso? Klomar, שאף על פי שאני כבהמה בהיותי עמך, ולא אדע ולא ארגיש בנפשי ייחוד זה, שתיפול עליה אימתה בפחד תחילה, ואחר כך אהבה רבה בתענוגים, או ברשפי אש, כמידת הצדיקים שנזדכך חומרם, וכנודע שדעת הוא לשון הרגשה בנפש, והוא כולל חסד וגבורה דסקובי. Traduzindo, Asaf queria dizer, estava dizendo a Deus, isso significa que, apesar, Asaf diz em nome de todos nós, gerações pós-Beit HaMikdash, desprovidas de revelação divina, sem espiritualidade aguçada, sem sensibilidade espiritual dentro de si, para assuntos abstratos elevados. Isso significa, porém, o versículo que apesar de ter me comportado como um animal quando estava contigo, em que sentido? Como nós falamos, animais não têm intelecto e às vezes nós também não temos cabeça para meditar e refletir em coisas abstratas ou em assuntos espirituais, em temas divinos. Isso parece muitas vezes fora do nosso alcance, mas em termos práticos, ele nos diz, isso nos coloca numa condição não muito diferente da do animal, que não tem intelecto, mas nós também, muitas vezes, para assuntos espirituais, não temos cabeça. Então, isso significa que, apesar de ter me comportado como um animal quando estava contigo, ou seja, que não é que eu fazia as coisas sabendo da importância, entendendo o significado, identificado com aquilo que eu estava fazendo, mas simplesmente eu fazia, e às vezes fazia, talvez até um pouco mecânico. E por que eu fazia dessa forma? Porque eu estava sem da'at, me faltava não só o conhecimento, mas esse discernimento, essa sensibilidade, essa sensibilidade para a percepção das coisas espirituais, para captar e sentir as coisas espirituais. Diz, por mais, apesar de ter me comportado como um animal quando estava contigo, com Deus, porque eu estava sem da'at e não ter sentido em minha alma essa união contigo, por mais que eu não sentia quando eu fazia as mitzvot, ou ao fazer as mitzvot. Então, para ser sincero, eu não estava sentindo uma vibração intensa, eu não estava sentindo o resultado e o efeito dessa mitzvah, eu não estava percebendo de forma alguma nenhuma mudança, ou vínculo, ou ligação íntima com Deus, etc. Né? Por mais que isso acontece durante o cumprimento de uma mitzvah. Mas ele nos diz, apesar de não estar sentindo, de não estar percebendo, de estar me conduzindo, parece como um animal, e etc., mesmo assim eu estava ligado a ti. Esse é o final do versículo, porém sempre estive contigo. Eu estava ligado a ti por meio da mitzvah, como a gente explicou, que a pessoa percebendo ou não percebendo, sabendo ou não sabendo, consciente ou não, o fato é que através do cumprimento da mitzvah se estabelece esse vínculo e ele atrai essa revelação transcendental dentro de si, ele atrai a divindade dentro de si. Ele nos fala, para ser sincero, ele falando em nome de todos nós, não senti, não percebi. Por quê? E a prova disso é o envolvimento de da'at. Se eu tivesse não só feito a ação, mas com consciência e com sentimento, com discernimento e percepção, o envolvimento, que tudo isso tem a ver com da'at, o envolvimento de da'at teria dois efeitos. Se eu tivesse da'at, não como os animais que não têm da'at, se eu tivesse e revelasse o meu da'at, isso teria dois efeitos. Primeiro, eu teria temor e amor.
Sabido que Dat, já falamos também sobre isso, ele envolve dentro de si Chesed e Gvurá, bondade e severidade, que são as raízes, respectivamente, de amor e de temor. No caso da alma divina, se referindo a amor a Deus e temor a Deus. E já vimos nos capítulos anteriores por onde se começa. Se começa primeiro pelo temor reverencial, pela subordinação, etc., para depois obter o amor e assim por diante. De qualquer forma, ele nos diz, se eu tivesse dado, isso deveria ter dois efeitos. Primeiro, na linguagem de Êxodo 15, primeiro, medo e pavor cairão sobre ela, sobre a pessoa, quando ela se conscientizar que ela está diante de Deus. Deveria haver essa sensação de temor reverencial sobre minha alma, seguidos de um amor grande com deleites, como a gente explicou esses níveis de amor já anteriormente, ou amor como fogo abrasador na linguagem do Cântico dos Cânticos, como na experiência dos tzadikim, que refinaram seu corpo físico, os tzadikim, os justos, as pessoas elevadas e espiritualizadas que sim trabalharam sobre si, sim conseguiram se desprender do mundo materialista, das ambições materiais, dos prazeres corpóreos, conseguiram refinar o seu corpo físico. Então eles não têm esse bloqueio, eles sentem espiritualidade, e por isso quando eles vão cumprir uma mitzvah e eles têm alguma meditação, imediatamente eles ficam imbuídos de temor a Deus, de amor a Deus, e eles sentem isso na prática, o coração deles bate mais forte, mais rápido. Mas ele nos diz, como estava nos faltando dat, então nos faltou tanto temor a Deus como o amor a Deus, que eles são resultado e consequência da atuação desse poder da alma que é chamado de Dat. Então aqui ele nos diz, isso que fala o versículo, isso que Asaf está dizendo, eu fui um tolo sem Dat, não quer dizer apenas que eu não tinha conhecimento espiritual, que eu não estudei os assuntos profundos, místicos, não é? Porque conhecimento espiritual nós temos algum acesso, a pessoa pode aprender através de aulas, livros, como estamos fazendo agora, mesmo na época do Galut, mesmo na época do exílio, mesmo quando não temos Beit HaMikdash. Então, conhecimento, saber que existe, conhecer a coisa, mesmo que às vezes o nosso conhecimento seja um pouco vago e superficial, principalmente se tratando de assuntos tão profundos, esotéricos, místicos, etc., mas algum conhecimento pode ter, mas como falamos, Dat não é apenas conhecer, é sentir, vivenciar, perceber, apreender, captar, internalizar, né? Por isso, como nós falamos, Dat, por não ser só conhecimento, não é só algo intelectual, já está vinculado com sentimentos, ele já abrange dentro de si Chesed e Gvurá, amor e temor. Isso no serviço divino, no serviço espiritual da pessoa para Deus, seria amor e temor para Deus. Então, se a pessoa sentisse essa unificação que se causa, se provoca através do cumprimento de uma mitzvah, imediatamente ele deveria ficar cheio, repleto de temor e de amor a Deus naquele momento, como de fato acontece com os tzadikim na hora que eles cumprem mitzvot, que eles têm esse transe espiritual, como nós falamos. Por quê? Mas no caso deles, porque eles refinaram sua matéria, seu aspecto corpóreo que não interfere, não impede. Porém, se nós não estamos sentindo tudo isso na hora de cumprir uma mitzvah, então isso acaba se expressando nessa ausência, nessa falta de amor e de temor a Deus. Por quê? Porque está faltando Dat, o discernimento, a sensibilidade, a percepção de espiritualidade, de divindade dentro de nós. Quando falta Dat, somos, nesse aspecto, nós não somos melhores que o animal não tem Dat. Bemai la Dat. Então, por isso diz Asaf, Be'emot haitimach, eu fui como animais diante de ti, agi, me conduzi assim, que essa é a diferença entre o ser humano e o animal. O animal, ele tem, o ser humano, ele tem essa força na sua alma, esse poder de Dat, enquanto que o animal, por natureza, ele não possui isso, nem pode ter. Então, quando a pessoa está insensível, sem perceber, sem discernimento, etc., ou seja, que pode estar acontecendo coisas grandiosas em termos espirituais, não só em volta dele, dentro dele, e ele nem percebe, então ele está insensível, ele está bloqueado, mas ele nos diz, essa novidade que Asaf fala, mesmo assim eu estive contigo. Ou seja, por mais que eu não estou sentindo e não estou percebendo, mas isso não prejudica o vínculo, isso não afeta a ligação,
não afeta em nada, eu estava plenamente unificado contigo. Isso que ele nos fala. אף על פי כן אני תמיד עמך, כי אין החומר מונע ייחוד הנפש באור אין סוף ברוך הוא הממלא כל עלמין. וכמו שכתוב, גם חושך לא יחשיך ממך. Ele nos diz, pois como é sabido, o termo dat denota sentimento da alma. E inclui potencialmente tanto Chesed, que é a fonte do amor, como Gevurah, que é reverência e temor a Deus, dependendo do conteúdo da meditação. Diz, como falando, aqui confessando, admitindo, em nome de todos nós, no entanto, minha falta de dat, por mais que me faltou esse discernimento, me faltou esses sentimentos, essa sensibilidade, no entanto, tudo isso não impossibilitou que minhas mitzvot, na prática, criassem uma ligação íntima com o Senhor. Portanto, sempre estive contigo, mesmo naquelas horas que eu não sentia, não percebia, não vibrava, etc. Por quê? Pois a matéria física, o que me impedia de sentir, era talvez a minha grosseria física, meu aspecto material. Mas ele nos diz, pois a matéria física do meu corpo não impede minha alma de tornar-se una com a abençoada luz infinita, que a luz infinita de Deus tem o poder de preencher todos os mundos. A luz divina se revela, assim como o sol brilha dentro dos cômodos reais, nas câmeras do palácio, e também brilha na lixeira, não é? Nos depósitos de lixo. A luz divina chega em todos os lugares, é onipresente. Né? Então, mesmo que eu estava talvez até num estado degradante de espiritualidade, num nível muito inferior e baixo, mas ele nos diz que mesmo a matéria do meu corpo não impede minha alma de tornar-se una com a abençoada luz infinita, que tem o poder de preencher todos os mundos, de chegar em todo lugar e ligar-se até com o meu corpo físico. Pois, por mais espiritualmente insensível que ele seja, no estado que eu esteja, como está escrito, nem mesmo as trevas encobrem algo de ti, em Salmo 139. Então ele nos diz, mesmo que talvez eu estava nas trevas, mesmo que talvez eu provoquei esse apagão espiritual dentro da minha pessoa, mesmo que talvez eu estava nessa escuridão espiritual, mas isso não impede a luz divina de chegar até mim quando cumpro uma mitzvah. Por isso, essa união de fato existiu, está presente, mesmo que eu não esteja sentindo e percebendo. Então, isso que a gente não percebe em função da matéria do nosso corpo, do lado físico nosso. Mas ele diz que o que afeta o lado físico e corpóreo? Ele afeta apenas a nossa sensibilidade, a nossa percepção, mas ele não afeta nada em relação à luz divina. A luz divina, isso não consiste numa barreira. A luz divina penetra e chega dentro de nós, mesmo dentro da nossa grosseria, mesmo dentro do nosso materialismo, mesmo dentro do nosso aspecto físico, se estejamos obcecados pelo físico, pelo material. Então, a única coisa, o que afeta é a nossa percepção, a nossa sensibilidade e captação dessa espiritualidade, do efeito da luz divina. Mas para a luz divina em si, isso não se consiste em impedimento, isso não se constitui em impedimento e obstáculo. Como nós falamos, Deus preenche todos os mundos, é onipresente em todos os espaços, em todas as situações, até mesmo dentro do campo físico, corpóreo e material do nosso mundo. Mas ainda ele até enfatizou, não só que essa luz divina fica pairando, ou só de forma superficial e envolvente, não, ela preenche, é internalizada, está dentro de cada um de nós, de cada ser, mesmo dentro do seu corpo, do seu lado físico, etc. Portanto, o corpo não impede a presença, a revelação divina dentro de si. Apenas a gente não percebe, se o corpo não foi refinado, a gente não vai perceber essa revelação. E por isso diz o versículo, Gam choshech lo yachshich mimeka. As trevas não encobrem algo de ti. De nós elas encobrem. Essas trevas espirituais, para nós elas têm um efeito de apagão. Elas sim encobrem e ocultam. Mas para Deus, isso não encobre absolutamente nada. Isso em relação a Deus.
Segue o Alter Rebbe nos diz: o baseio van chomer onesh isur melacha beshabatot vechametz bepesach hashaveh lechol nefesh. O exposto acima nos ajudará a compreender por que a Torá estabelece penas tão severas, por que a Torá é tão rigorosa pela violação das proibições de trabalho no Shabat e ingestão de chametz. Chametz é alimento fermentado com levedura, etc., em Pesach, aplicáveis a todos os judeus igualmente. Então ele vai nos dizer, ele aqui está perguntando se ao profanar o Shabat, trabalhar no Shabat, a pessoa está profanando a santidade do Shabat. A gente poderia entender que um tzadik, uma pessoa elevada, que sente e percebe a santidade desse dia, se ele está violando esse dia, para ele isso é uma profanação da santidade, porque ele está a par dessa santidade. Mas um judeu simplório, pessoas comuns, às vezes medíocres espiritualmente como nós, talvez a gente nem percebe a santidade que há no Shabat ou naquela festividade judaica. E daí, na festividade de Pesach, a gravidade do Hametz, um tzadik, ele sente e percebe isso. Por isso, se um tzadik violasse essas leis, a gente poderia estar entendendo que ele está profanando a santidade desses dias especiais, desses dias sagrados, o Shabat ou o Pesach, etc., violando suas leis, suas regras. Mas nós, pessoas simples, não percebemos a diferença, a santidade do Shabat, a importância de não comer Hametz em Pesach, etc. Mas porque isso, a gravidade desse assunto é encarada por igual para todas as pessoas de forma idêntica pela Torá, ou seja, isso é considerado como uma profanação da santidade do Shabat ou de Pesach, não só para o tzadik, mas para cada um de nós, para todos os judeus igualmente. Sem a explicação anterior que a gente mencionou, ficaria difícil de entender isso, né? Porque, novamente, essa violação das regras significa, por que é grave? Porque a pessoa está profanando a santidade, ou do Shabat, a santidade de Pesach, violando ao ingerir Hametz, né? Seja num caso como outro, havendo uma profanação da santidade, mas quem nem percebe a santidade vigente naquele dia, o que reina naquele dia, naquela festividade ou naquele Shabat, porque é uma pessoa ou ignorante ou insensível ou até grosseira em termos espirituais, então ele nem está ciente, nem não tem consciência do que está fazendo para dizer que ele profanou a santidade, ele nem percebe essa santidade. Mas mesmo assim nós vimos que a Torá encara com a mesma rigidez e severidade a todos, porque, conforme ele explica, Lefi she'av benefesh bur ve'am haaretz gamur meir or kedushat Shabbat ve'yom tov ve'yamim tovim venidon benafsho bekaret uskila al chilul kedusha zu וגם מה שהוא חמץ או טלטול מוקצה פוגם בקדושה של נפשו כמו בקדושת נפש הצדיק que Torá achat lekulanu. Ele nos diz, sabe, porque o rigor é igual perante todos, mesmo para aquele que não sente nem percebe a santidade do dia ou daquela mitzvah. Ele nos explica porque a luz e a santidade do Shabat e das festas brilham até na alma do indivíduo moralmente bruto e ignorante dos preceitos religiosos. Até nele, na verdade, mesmo que ele não perceba, se fala que a luz da santidade do Shabat brilha nele, mesmo que ele não perceba, de modo que ele é sentenciado com sua alma por profanar essa santidade. Por isso, se ele profana a santidade, por mais que ele nem está sentindo e percebendo essa santidade, ele também, de acordo com a Torá, ele acaba sendo sentenciado, então, por profanar isso, a careta, decisão da alma, se houver comido Hametz em Pesach, o apedrejamento se tiver violado o Shabbat. E não somente isso, até mesmo coisas de ordem rabínica, mesmo o consumo de uma quantidade ínfima de Hametz, ou a movimentação de algo proibido, nas leis de Shabbat isso é denominado muktzeh, avilta a santidade, que é atraída pelo cumprimento da mitzvah, está sobre a alma, até do sujeito moralmente bruto e ignorante dos preceitos religiosos, da mesma forma que comprometeria a santidade da alma de um tzadik. Porque nós temos uma Torá e uma lei. Aqui nós vemos uma coisa interessante.
O tzadik, de fato, ele sente a santidade do Shabbat, a santidade do Pesach, a gravidade de se ingerir Hametz no Pesach e assim por diante. Já a pessoa simplória, não só que ele não sente, não percebe, ele não vê nenhum vestígio do chá de santidade. Ele é insensível a isso. Mas a responsabilidade e a gravidade se aplica por igual a ambos. Por quê? Porque nós falamos que esse efeito de unificação que se produz com a divindade, essa absorção de Kedushá, de santidade para dentro de nós, no momento que se cumpre uma mitzvah, isso se aplica em igual, tanto para o grande tzadik, para aquela pessoa elevada, espiritualizada, como para a pessoa mais grosseira e insensível também. Em ambos os casos, isso de fato está presente, sentindo-se ou deixando de sentir, percebendo ou deixando de perceber. Então ele nos diz, uma vez que é assim, na realidade ele fala que em todo Yehudi, mesmo aquele sujeito materialista, ou aquele sujeito obcecado só em prazeres físicos e corpóreos, aquele sujeito que nada tem a ver com qualquer coisa espiritual, etc., e, portanto, ele é totalmente insensível às coisas espirituais, mas se fala, não importa, na hora que ele cumpre uma mitzvah, paira sobre ele Kedushá, aquela santidade transcendental, etc. Apenas que ele não percebe. O fato dele não perceber não diminui a responsabilidade dele, ou não diminui a importância até da mitzvah que ele cumpre ou que ele deve cumprir e realizar. Então isso se aplica na santidade do Shabbat, em relação à santidade do Shabbat e todos os feriados religiosos judaicos com suas observâncias, que a mesma Kedushá, a mesma santidade paira tanto sobre o tzadik elevado, como também sobre o sujeito simplório e grosseiro. A diferença é que o tzadik sente e percebe essa Kedushá, isso gera nele elevação espiritual, amor, temor, amor a Deus, etc., enquanto que para o outro sujeito, Shabbat, ou segunda-feira, ou terça, Pesach, Hametz, ele não percebe nada. Ele faz, mas ele tem. O fato de não perceber nada não significa que ele fica isento e não diminui, inclusive, a sua responsabilidade, porque o fato ocorre. Já que ocorre em toda e qualquer pessoa que cumpre a mitzvah, está realizando e obtendo, atraindo esse efeito. Por isso a responsabilidade é idêntica tanto para o sujeito simplório, como também para o tzadi, como ele diz na linguagem bíblica. É uma Torá, nós temos uma Torá e uma lei que se aplica para todo mundo por igual. Então, em outras palavras, aqui ele está reforçando esse conceito dessa unificação maravilhosa que se atinge através do cumprimento das mitzvot em qualquer circunstância, qualquer situação, para qualquer pessoa. E agora ele vai fazer uma última observação, que começa com uma observação semântica e termina com interpretações cabalísticas, esotéricas profundas, mas isso está em colchetes no final. São rapidamente o Mashkatuv Behemot Lashon Rabim, o emprego do plural animais na palavra de Asaf, que parece ser inconsistente com o resto da frase, que está no singular, porque naquela frase no Teilim, nos Salmos, ele diz, tudo no singular, eu fui um tolo, sem dad, comportei-me. Eu podia dizer comportei-me como um animal, mas ele diz não, comportei-me como os animais diante de ti. Porém, sempre estive contigo. A frase inteira está no singular, com exceção dessa parte, em vez de dizer comportei-me como um animal, ele diz comportei-me como os animais, ele fala no plural. Então explica o Alter Rebbe, isso tem a finalidade de sinalizar que todos os tipos de dat, mesmo as suas formas mais sublimes, são deficientes como um animal. Aqui ele já entra num campo mais profundo e místico. Ele nos fala por que está escrito animais. Eu fui como animais, no plural, Lashon Rabim, Leramez ki lefanav itbarach, gam bechinat dat eliona kolel chesed ugvura, nidme kebehemot ve'asiya gufanit legabei orensov. Como escatuv kulam bechokma asita, porque perante o próprio Deus, até o nível da dat suprema, a Dat Suprema é o atributo de Dat no mundo de Atzilut, no mundo de emanação, que isso é algo
completamente elevadíssimo, os atributos de Deus estão em Atzilut, no mundo da emanação, estão perfeitamente unificados, integrados com Deus, tudo é divindade lá, mas até mesmo o Dat Suprema, por ser algo que está relacionado a algum tipo de compreensão e percepção, ele nos diz aquilo, por assim dizer, é animalesco. Em que sentido? Deus é tão transcendental e elevado, é tão suprarracional, está acima de qualquer intelecto e de qualquer emoção. A essência divina é tão transcendental que por isso até mesmo o Dat Supremo é deficiente diante dele. Apesar que o Dat Suprema Atzilut contém o potencial para a revelação de modo palpável das energias de Chesed e Gvurah, que disso vai se derivar e extrair mais tarde amor a Deus, temor a Deus e todas as coisas tão elevadas. Porém, ele nos diz que mesmo com toda essa elevação do Dat Supremo, não é só que o nosso Dat aqui, se tivermos, deixamos ter que o Tzadikim tem e nós não conseguimos ativar, mas está falando do Dat Supremo, mas mesmo comparado à luz infinita, o Dat Suprema parece ser tão baixa quanto os animais e o movimento corporal. Ou seja, que diante de Deus, até mesmo o Dat Suprema, o Dat de Atzilut, é algo que não representa mais do que os atos mecânicos ou movimentos corpóreos ou instintivos dos animais. Como está escrito, fizeste a todos com sabedoria, que até mesmo Chokhmah, que é a sabedoria, está associado em relação a Deus, a fazer ações práticas, não é? Como eu posso mexer um objeto. Para nós, Chokhmah é algo tão elevado, mas ele diz que para Deus, Kulam bechokhmah asita, fizeste, como qualquer movimento, não é? De cá para lá, para Deus assim também é a sabedoria. Seja, ele nos diz que o fato de Asaf aqui estar se referindo no plural animais, ele está, na verdade, nos dizendo que não somente o Yehudi aqui, uma pessoa que desprovida de Dat, o seu serviço a Deus carece de amor, de temor, de sensibilidade, ele não tem percepção de espiritualidade e falta para ele esse discernimento, então isso é falho e por isso é considerado como o serviço de um animal. Mas ele fala, o versículo fala animais no plural, para trazer um outro animal. Qual é? Ele nos diz que até mesmo o Dat Supremo, nós vamos ver que cabalisticamente falando existe um conceito do grande animal, tudo são linguagens metafóricas, mas aqui ele quer nos dizer que até mesmo em relação a Deus, a luz transcendental, a essência divina, até mesmo o Dat Supremo de Atzilut, quando ele sim está presente, mas ele é insignificante. Diante de Deus ele não alcança, não capta. Por quê? Porque Deus é suprarracional, acima de, não só de qualquer ideia intelectual, por mais suprema que seja, e emocional, enfim. De qualquer forma, e porque ele define isso, ele compara isso aos animais, porque os animais são desprovidos de Dat. Ele diz que em relação a Deus, mesmo, não importa se a pessoa tem mais QI, menos QI, se estudou mais, se é um grande erudito ou menos erudito, se aprofundou no Talmud ou até nos escritos cabalísticos, mas no final das contas, e não só isso, não só a pessoa, estamos falando aqui de Dat Supremo, até a Sefirah de Dat, em Atzilut, estamos falando de Sefirot, não, ou anjos ou criaturas angelicais espirituais, ou até mesmo a Sefirot, atributos divinos, como atributo de Dat, no campo mais elevado, mas em relação a Deus, como se fosse um animal também, como se não tivesse nenhum Dat, não tivesse nenhuma percepção, nenhuma sensibilidade, porque em relação à verdadeira essência de Deus, nada pode ser captado, nenhum ser, nenhuma criatura em nenhum nível tem essa sensibilidade para ter percepção disso. Portanto, em relação a ele, somos todos como animais, não é? Desprovidos de Dat, de discernimento, de sensibilidade, de percepção aguçada para captar a divindade, a essência divina. Então, assim, se fala um animal, mas no fato o animal ele não tem Dat, ele é desprovido de Dat. Mas nós falamos, mesmo assim ele tem emoções. Às vezes abaixo disso é o campo da ação que ele menciona aqui, que campo de movimentos não existe envolvimento emocional, etc. Enfim, de qualquer jeito, ele nos fala, conclui, Venikra Behemar Abba,
Isso faz alusão a um conceito cabalístico profundo. Se fala que esse Dat supremo às vezes é chamado de grande animal. Assim consta em Jonas 4:11, existe essa alusão metafórica, né, essa linguagem, esse simbolismo, conforme explicado em outro lugar, qual o significado, qual a razão, por que animal, grande animal, mas de qualquer forma ele nos traz que na Kabbalah a palavra Behemá em hebraico é associada ao nome de Deus. O valor numérico, não é, de Behemá, animal, está associado com o nome de Deus, que escrito de forma expandida tem o valor numérico de 52, Ban é chamado, que é o mesmo valor numérico de Behemá. Porém, aqui estamos falando não de Atzilut, e sim do chamado grande animal, que é um conceito cabalístico que precede, está acima de Atzilut. Mas, de qualquer maneira, esse conceito do Dat supremo, que é o atributo divino que vigora em Atzilut, né? Isso ainda é pouco em relação a Deus. Ele nos diz, mais ainda existe esse conceito, né, do grande animal, enfim, tudo aquilo que está envolvido ainda com algum nível de captação, de intelectualidade ou de percepção, se pode perceber, não capta a essência divina, porque a essência divina não pode ser captada, não pode ser contida. Nenhum, não só pensamento, mas intelecto, ou ideia, ou conhecimento, ou percepção é capaz de captar, de absorver a real essência divina. Portanto, em outras palavras, ele está nos dizendo, se a pessoa lhe faltou o dado, ou lhe falta, não que ele não se preocupe com isso, mas ele não precisa pensar, não é que está tudo perdido, porque na verdade, diante de Deus, todos nós, mais dado ou menos dado, ficamos a dever. E o principal que ele quer nos dizer aqui é que mesmo sem a percepção, mesmo sem o dat, mesmo sem esse discernimento, essa sensibilidade para captar a espiritualidade do efeito que se realiza na hora do cumprimento das mitzvot, etc., mas eu estou contigo, Hashem está conosco pelo fato de estarmos cumprindo as mitzvot, que o cumprimento das mitzvot, Asher que deixaram de mitzvotav, ele estabelece esse vínculo com esse nível sagrado, transcendental, Kodesh Elyon, como se a gente estivesse, como não, de fato estamos nos casando, nos unindo profundamente com Deus, com o divino. Então isso acontece, a gente esteja sentindo, não percebendo, mas o fato é que isso acontece como está refletido e expresso nas palavras de Asaf no Teilim.